noite, companheiros e companheiras. Antes de chamar os nossos ilustres convidados, eu vou falar um pouco com vocês sobre um número que a gente aprendeu a carregar como um amuleto da sorte. Vocês já sabem do que eu estou falando, não sabem? Isso mesmo, estou falando do número 13. Afinal, na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. E PT é 13. Nestas eleições, a história se repete. E aos poucos, o número 13 tem se transformado em sinônimo de esperança para a população de São Paulo. E os escolhidos para carregá-lo no peito e representá-lo nas urnas são duas figuras que conhecem esta cidade como poucos: Gilmar Tato e Carlos Zaratini. Oi. Tudo bem? Fiquem à vontade, essa noite vai ser muito especial. E é com eles que a gente vai conversar durante a live do 13. Mas eles não estarão sozinhos neste evento. Aqui, o convidado de honra é você, que tem participado ativamente da nossa campanha pelas redes sociais e que nos enviou as perguntas que Gilmar e Zaratini começarão a responder a partir de agora com a hashtag GilmarIZara13. E que no próximo dia 15 você não tenha mais nenhuma dúvida sobre qual número apertar. É 13. Tá tudo bem se tem Tato, tá? É 13, Gilmar Tato é meu prefeito. É 13 pra mudar. Trabalhador. Quem conhece o PT sabe que a marca registrada do partido é ouvir a voz do povo. Foi com esse espírito que criamos o nosso programa de governo SP da Gente. Sem dúvida alguma, o único que é capaz de recolocar São Paulo no rumo do progresso. Isso porque ele foi feito a partir da sua opinião e do que você espera para a nossa cidade a partir do ano que vem. E é por isso que estamos aqui, para responder às suas dúvidas sobre o nosso projeto, para tornar a maior cidade do país também gigante, quando se trata de humanidade, respeito e justiça. A seguir, Gilmar e Zaratini começarão a responder as 13 perguntas que coletamos em nossas redes e nos canais de WhatsApp do candidato e do vice. E também no canal da Resistência no YouTube. Aproveito para lembrar a todos que estão nos acompanhando para que usem a hashtag GilmarIZara13 durante a nossa transmissão. Convido agora o candidato a vice-prefeito, Carlos Zaratini, para que dê as boas-vindas aos nossos internautas e fale um pouco sobre o que significa apertar o número 13 nestas eleições. De fato, essa eleição ela é muito importante. E principalmente a eleição de São Paulo, que é a maior cidade do nosso país. E eu estou junto com o Gilmar Tato aqui nessa disputa, nessa batalha. Temos percorrido aí todos os cantos da cidade de São Paulo, não só revendo muitas vezes locais onde a gente fez muita coisa, como também conhecendo algumas vezes realidades novas que surgem numa cidade que se transforma rapidamente. Mas nós estamos vivendo um momento difícil, um momento em que o Brasil tem um governo que despreza a população, que não se preocupa sequer com as condições de saúde do povo brasileiro e que não está nem um pouco preocupado também com a sobrevivência do povo. Várias vezes, nas 3 vezes em que nós administramos a cidade de São Paulo, o PT, foram governos inovadores, foram governos que sempre estabeleceram novos paradigmas para o Brasil, seja na área da habitação, seja na área da saúde, seja no transporte, seja na educação. São Paulo foi um desafio para o PT e onde nós mostramos o melhor da nossa potencialidade. Exemplos como, por exemplo, no transporte, o barateamento da tarifa através do bilhete único, na educação, o desenvolvimento de um modelo de integração da educação com a saúde, com a cultura e com o esporte. Nós tivemos as condições de fazer o CELS aqui, modelo que foi replicado em muitas cidades do Brasil. Então, São Paulo tem essa condição. E é por isso que eu acho que eu e o Gilmar Tato, nosso prefeito, vamos ter as condições de fazer com que, a partir de 1º de janeiro, a gente possa apresentar esse novo modelo para o Brasil.
O PT sempre foi o partido inovador no país. Nós transitamos sempre para um modelo mais democrático, tanto do ponto de vista da política, da participação das pessoas, como também em relação à distribuição das oportunidades e da renda em nosso país. É por isso que eu acredito, Vanessa, que nós vamos ganhar essa eleição e nós vamos fazer com que São Paulo seja um modelo de resistência a esse governo atrasado do Bolsonaro. Muito obrigada, acho que você resumiu tudo que a população brasileira está sentindo. Agora, quem vai falar com a gente é aquele que vai colocar o povo como protagonista durante a sua gestão. Com vocês, o nosso candidato a prefeito, Gilmar Tato. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Zaratini, nosso deputado federal, vice-prefeito. Boa noite a todos os internautas. Eu acho que eu vou aproveitar, Vanessa, essa entrada, esse começo de conversa, de conversar com os internautas, porque as pessoas sempre perguntam e têm uma curiosidade de saber da onde eu vim, para onde eu fui e para onde eu vou. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que eu sou de uma família grande, 10 irmãos. Meus pais, meus irmãos mais velhos são gaúchos do Rio Grande do Sul, nasceram lá, moraram lá e depois foram para o Paraná e eu nasci no Paraná junto com o meu irmão mais novo. Trabalhei na roça, andava 3 quilômetros para ir para a escola e tinha um sistema antigamente que infelizmente acho que hoje não tem mais no Brasil e se tem que ser combatido, que é a criança trabalhar tanto na roça como na cidade. Mas essa foi a minha vida. Aí nós viemos para São Paulo. Aqui em São Paulo fui morar na zona sul de São Paulo, na Capela do Socorro, uma região pobre da cidade. E tinha duas coisas que meus pais não aceitavam, Vanessa, que era comum na época, quem tinha assim, família grande, os pais falaram para os filhos pararem de estudar para poder trabalhar na roça. Então isso, sou muito grato a meus pais. Em São Paulo, essa coisa de ir na missa, Zaratini, todos os domingos, nós tivemos a felicidade de encontrar um padre progressista, um padre José Pegoraro. E esse padre, nós estamos falando, portanto, do ano de 1978, que ainda era na época da ditadura, um processo de redemocratização do país. E ele falou, olha, eu participava do grupo de jovens, por que vocês não vão lá em São Bernardo? Está acontecendo uma coisa nova, verificar o que está acontecendo. Eu tinha 14 anos e foi exatamente nesse momento que começa a minha vida social, vamos chamar assim. E logo em seguida surge o PT. Em 1981, a gente ajuda na construção do PT. Então, a partir daí, a militância no bairro, por melhores condições de vida, por asfalto, por ônibus, melhor qualidade dos ônibus, por creche, por segurança, e também o surgimento do PT. Eu acabei me tornando presidente municipal do PT, exatamente nesse momento que entra o Zaratini nas nossas vidas, vamos chamar assim, porque nós participamos da direção municipal do PT naquela época, né Zaratini? Então, aí depois nós nos tornamos deputados estaduais juntos. Depois, nosso primeiro mandato, deputado estadual, né, o primeiro mandato seu, o primeiro meu. A Marta ganha a eleição, nós fomos para o governo, eu fui para a Secretaria de Abastecimento, o Zaratini foi para a Secretaria de Transportes. Logo em seguida, acaba o governo da Marta, o Zaratini sai candidato para o federal, eu também candidato de federal. E aí depois eu fui para a reeleição de deputado federal, junto com o Zaratini, mas aí fiquei só mais 2 anos, o Haddad ganha a eleição, eu venho para São Paulo e o Zaratini fica lá em Brasília, sendo deputado federal e foi líder da bancada e eu também fui líder da bancada na época. Então, essa é a trajetória do ponto de vista político e nós vamos ter oportunidade são 13 perguntas, né? Bastante perguntas e nós vamos ter um tempo danado aqui para conversar sobre isso, mas de forma resumida é isso. E eu quero dizer, para encerrar, que eu sou muito grato a São Paulo. Eu sou de uma família grande, filho da dona Inês, que jamais aceitou
que um filho da dona Inês voltasse para casa com um prego no bolso sem saber a origem desse prego. E eu falo isso porque na vida pública é fundamental, e eu sou daqueles que acho que ser honesto não é um programa de governo. Ser honesto é uma obrigação de todos e de todas. E foi assim que eu fui criado. Sou grato a São Paulo, foi aqui que eu criei meus filhos, casei, criei meus filhos, estudei, me formei em História, fiz mestrado na USP, estou fazendo doutorado, mas comecei cedo, comecei trabalhando como office boy com 14 anos, trabalhava de dia, estudava à noite e militava de madrugada e nos finais de semana. Então, resumidamente, é um pouco essa a minha história, e nós podemos conversar agora. O Zaratini já fez uma análise do país, mas conversar exatamente o que nós estamos pensando em fazer aqui na cidade de São Paulo a partir de 1º de janeiro de 2001, porque nós temos certeza absoluta que nós vamos ganhar essa eleição. A gente está sentindo isso na rua todos os dias, não tenho dúvida de vocês disso. Muito obrigada pela sua fala. E aí, o que vocês acharam da fala do nosso candidato? Não é por nada não, mas se tem alguém com bagagem e experiência para carregar o número 13 nessas eleições, sem dúvida alguma, esse é Gilmar Tato. Agora eu peço licença a vocês, para os nossos queridos companheiros que estão aqui comigo, para explicar aos espectadores como vai funcionar a nossa transmissão. A ideia é que Gilmar e Zaratini, a partir dos temas propostos em cada pergunta, batam um papo sobre a nossa cidade, apontem caminhos e apresentem propostas ao longo da conversa. Preparados? Vamos começar? Bora lá. Vamos para a primeira pergunta. Gilmar, você cresceu muito nas últimas pesquisas e já se tornou referência do PT e do Lula na cidade. Você tem andado por todos os bairros. Como tem sido a recepção do povo com a sua campanha? Você disse muitas vezes nas suas redes que o PT é um partido de chegada. Dá para ir ao segundo turno e ganhar essa eleição? Com certeza, nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição. A gente sente na rua todos os dias. Nós estamos na rua fazendo carreata, conversando no comércio com os trabalhadores, em ponto de ônibus, nos terminais de ônibus, de metrô, de trem, e é perceptível essa aceitação. O PT, Vanessa e pessoal que está em casa assistindo, o PT sempre foi muito forte na cidade de São Paulo. Não é à toa que nós ganhamos 3 eleições, e ganhamos 3 eleições com muito boicote. As 3 vezes que o PT ganhou, e uma quarta, inclusive, para governador, que tinha um debate, o PT ganhou com a Luísa Erundina, que ninguém acreditava que ela ia ganhar a eleição. Depois, o PT ganhou com a Marta, que ninguém acreditava que ela ia ganhar a eleição. Depois nós ganhamos com a Haddad, que ninguém acreditava que ele ia ganhar a eleição, e foi assim, só na reta final que nós fomos para o segundo turno. E teve uma vez, Zaratini, na época a Marta era candidata a governadora, com o Mário Covas e o Maluf. O que acontecia? A Marta, ele estava lá atrás, mas todo mundo sabia que a Marta ia subir. No dia anterior à eleição, Jornal Nacional, pesquisa agora, eu não sei se foi do Ibope ou do Datafolha, ou dos dois, colocou o seguinte: Maluf e Mário Covas disputam o segundo turno. Tava o Francisco Rossi. Não, exatamente. O Francisco Rossi e o Mário Covas. Qual dos dois ia para o segundo turno? Exatamente. E a Marta em quarto. Em quarto. E ela perde pro. E aí teve a ideia do voto útil. A Marta perde pro Mário Covas por pouquinho. Tinha muita gente que queria votar na Marta. E acabou votando no Mário Covas. E o Mário Covas ganhou da Marta por 50 mil votos, que é muito pouquinho aqui em São Paulo. Exatamente. Então, o PT na cidade de São Paulo, nós temos, além de deputados federais, que têm assim, grandes votações aqui na cidade de São Paulo, o Zaratini é um deles, nós temos deputados estaduais também, 9 vereadores na cidade, mais de 180 mil filiados, organizados em 37 diretórios zonais,
um movimento sindical bastante forte, um movimento popular bastante forte, um reconhecimento muito grande dos governos do PT na cidade. A grande maioria dos benefícios que o povo tem da cidade de São Paulo foram no governo do PT. Orçamento participativo, mutirão, autogestão, o CELS, bilhete único, corredor de ônibus, o transporte escolar, o uniforme escolar, a Paulista Aberta, que ficou bastante famosa, as ciclovias que ficaram no Brasil inteiro muito famosas, a redução de velocidade, que reduziu o número de mortes na cidade, acidentes e mortes nas cidades. Então nós estamos, olha como nós estamos com cara boa, roucos, porque nós estamos na rua. Aliás, a rua é um local onde o PT não pode sair nunca. E modesta parte, o PT da periferia, o PT aqui do Amassa Barra, o PT que está realmente nos fundões da cidade, ele nunca saiu do coração do povo na cidade de São Paulo. Mesmo nos momentos difíceis nossos, a gente teve votações muito importantes aqui, expressivas. Para vocês terem uma ideia, na primeira eleição do Haddad, em 2012, nós fizemos 10 vereadores. Naquele momento mais difícil, 2016, que foi o momento mais difícil do PT, nós fizemos 9 vereadores, a gente perdeu só um, não é isso? Na verdade fizemos 10, mas um era coligado, nós ficamos com 9, né? Então, nós vamos não só ir para o segundo turno, como nós vamos aumentar bastante a bancada aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigada, deixando claro que vocês podem complementar, falam do outro, fiquem à vontade. É importante, né? É próprio deputado, é a parte, né? Pedir a parte. Isso aqui, Vanessa, você pode deixar que aqui ele vai... Parceria, né? É uma grande parceria. Se deixar, é um cortando o outro. Muito bacana conhecer o nosso futuro, né, prefeito, e saber que corre sangue paulistano nas veias, hein? Vamos para a segunda pergunta? Gilmar, você nasceu em Corbélia e veio para São Paulo ainda novo. É verdade que você foi office boy? Não, você me lembrou de uma coisa. No local onde eu nasci, não era na cidadezinha, não era Corbélia, era no Distrito da Penha, e no Distrito da Penha, Zaratini, Tem Penha lá em Corbélia também? Era o Distrito da Penha. E na Penha, onde eu morava, andava 3 quilômetros para ir para o distrito onde tinha venda, onde tinha a mercearia, onde tinha a igreja, onde tinha o campo de futebol. Então mesmo era bastante longe. E tinha uma estrada onde a gente morava. E nós ficávamos no cruzamento dessa estrada, tinha um cruzamento, contando os carros que passavam na estrada. Às vezes ficava meio-dia, um dia inteiro, e passavam 6, 7 carros. E a gente até tentava adivinhar qual o tipo de carro que ia passar, que geralmente eram os mesmos, os carros. E aí, por que eu conto isso? Porque eu venho para São Paulo e a primeira imagem que eu tenho de São Paulo foi aquele congestionamento, que não era tanto na época, mas aquela ideia, aquela imagem, a visão de um carro atrás do outro, foi a coisa mais maravilhosa que eu vi na minha vida, Zaratini. E aí, depois, realmente eu comecei como office boy, conheci a cidade de São Paulo trabalhando de office boy, que naquela época tinha que andar bastante, não tinha o Waze, e não era motoboy, era realmente andar de ônibus, andei muito de ônibus na cidade. E depois quis o destino que eu pudesse ser secretário da implantação das subprefeituras, que você conhece a máquina toda, como a coisa de eu ser secretário de transportes. E aí eu descobri que o carro é o que realmente atrapalha a circulação das cidades. Então, não quero mais ficar contando o carro, não. Prefiro contar bicicleta e ônibus na cidade. É pouco isso. Já deu para notar que a galera quer saber detalhes da nossa jornada e dos nossos candidatos que estão mandando muito bem nas respostas. Terceira pergunta. Deputado Zaratini, por que você aceitou o convite do PT para compor a chapa com Gilmar Tato? Olha, o convite do PT foi um convite muito importante, né? Eu estou lá em Brasília, estou como deputado federal, a gente está fazendo um trabalho muito grande. O Gilmar falou, eu fui líder da bancada, hoje eu sou líder da minoria no Congresso Nacional. A gente trata lá de todas as questões do orçamento, das medidas provisórias, dos vetos, né, do Bolsonaro, aquilo que a gente aprova, tudo lá sob a nossa liderança, né? A gente busca
combater e derrotar os absurdos desse governo. Mas chega um momento que a gente tem novos desafios, e eu acho que o desafio de fazer parte dessa chapa é um desafio que me deixou muito animado, né? Por quê? Porque eu acho que aqui em São Paulo, realmente a gente pode fazer uma grande política, né? Um grande exemplo de política pública aqui em São Paulo. São Paulo tem essa repercussão que eu falei. Tudo que a gente fizer aqui vai repercutir no Brasil inteiro, né? Sejam medidas assim que a gente democratize a administração, que é uma coisa importante. Hoje a gente vê o governo aí do Bruno Covas, ele não atende ninguém, não fala com ninguém, não tem nenhuma forma de escutar a população. Então a gente tem experiência nisso, a gente pode chegar mais perto do povo, né? Os governos que não são do PT, eles buscam se isolar do povo, eles vivem de fazer pesquisa. E nós gostamos de chegar no povo, conversar com o povo, ouvir coisas boas, mas também ouvir críticas, né? Porque a gente que foi governo aqui, né, Gilmar, a gente sempre ouviu coisa boa, mas também tomamos muita paulada, e a partir das pauladas a gente se organiza, aprende e trabalha melhor. Então, isso é um desafio que eu não podia deixar de aceitar, né? Então, estou com muita alegria aqui fazendo parte da chapa com o Gilmar, né? A gente tem feito uma parceria, um trabalho enorme aí na cidade, né? Levado a campanha em todos os cantos, e tenho certeza que a gente vai poder fazer esse grande governo que o povo de São Paulo merece, né? Um governo onde a gente consiga superar, ser melhor do que os outros 3 governos que o PT fez, sem diminuir ninguém, mas dizer que a gente pode fazer mais. Hoje a cidade de São Paulo está mais preparada para uma política de avanço do que em outros momentos, né? Veja só o trabalho na área do transporte, da educação, o quanto nós já resolvemos de problemas, né? O Gilmar, que ficou 6 anos na Secretaria de Transporte, eu fiquei 2. Quando a gente entrou, era um caos, né? A cidade aqui era uma confusão gigante. A gente organizou, colocou a casa em ordem, né? Hoje funciona, poderia funcionar muito melhor, mas a gente tem condições de fazer isso avançar mais. A educação, então, nem dizer o que foi feito em São Paulo, o que foram os céus aqui, o exemplo, e que também hoje estão parados, quer dizer, não tem atividade cultural, não tem atividade esportiva. Então, quanto que a gente já não pode fazer para desenvolver ainda mais a periferia de São Paulo e dar oportunidade para a juventude? E tem uma coisa, né, Zara, que a vitória aqui é um prenúncio do que vai acontecer em 2022. Eu lembro que, vamos pegar o exemplo da alimentação escolar. Eu era secretário de abastecimento, nós implantamos a alimentação escolar na cidade de São Paulo e fizemos aquela campanha da arrecadação de alimentos que naquela época tinha o Natal Sem Fome do Betinho, era naquele período. Nós ganhamos a eleição, fizemos essa grande revolução na alimentação, e depois o Lula assume a presidência da República, cria o Bolsa Família e simplesmente faz com que o Brasil saia do mapa da fome. Então, e agora nós estamos nessa mesma situação. O Brasil voltou ao mapa da fome, nós vamos ter que enfrentar a desigualdade, inclusive a questão da fome na cidade de São Paulo, esperando o PT voltar, esperamos que seja o Lula que volte em 2022. Então, a cidade de São Paulo, além daquilo que você falou, que é a cidade da resistência, a cidade da solidariedade, ela também é um prenúncio de que pode vir a acontecer em 2022. Então, a vitória do PT aqui na cidade, ela é fundamental. 4ª pergunta. Como foi implementar projetos complicados como almoço e janta, enfrentar a máfia do transporte e enfrentar os muitos nãos da vida para quem vem da periferia? Tem muito a ver, Vanessa, com a história da minha vida. Olha, eu falei que andava 3 quilômetros para ir para a escola e voltar. E eu sentia naquela época, mesmo sendo criança, que não é legal, sabe? Sol quente, terra, às vezes chuva. Então, foi a partir dessas coisas que nós implantamos o tal vai e volta aqui na cidade de São Paulo,
que começou com o Zaratini e que nós implantamos. Então, tem muito amor, tem muito coração, tem muita vida, tem muita vivência quando a gente se dedica a implantar esses projetos. E então isso não vai e volta. Mas teve, antes de eu ir para a Secretaria de Transportes, eu fui para a Secretaria de Abastecimento. E aí, um belo dia, logo no começo, era todo mundo novato, sem experiência na administração de executivo, né? Eu fui numa escola de lata, numa favela aqui, Paraisópolis, uma favela, maior favela aqui da cidade de São Paulo, e as crianças comendo bolacha seca. Eu achei estranho aquilo. Achei estranho porque eu tinha, inclusive, na época, filhos pequenos, e falei, olha, não é normal criança comer bolacha seca na hora do almoço, até porque as crianças não comiam, nem pegava, às vezes, do bacião que tinha lá. Eu voltei para a Secretaria lá de Abastecimento, e comecei, olha, nós temos que implantar, eu falava na época, refeição de verdade, alimentação de verdade. E alimentação de verdade, para mim, quem é do Paraná, é arroz, feijão, carne, legumes, suco de laranja natural, frutas, isso que é alimentação. Na verdade, é alimentação saudável. Hoje o pessoal até fala orgânica, né? Tem uma evolução, sem veneno, então isso é importante. E eu nunca fui nessa, foi exatamente nesse momento que eu comecei a ouvir tantos não. Secretário, não tem cozinha, secretário, não tem merendeira, secretário, não tem nutricionista. Secretário, escola não é lugar de criança comer. E não tem dinheiro. Então eu tive que resolver cada passinho, resolver como que você resolve a questão da cozinha, da merendeira, da nutricionista. Aí foi justamente... Aliás, né, Gilmar, tem uma coisa que é interessante, desculpa te interromper aí, né? Mas a gente, quando chega nesses governos, o que tem de gente dizendo não faz isso, não faz aquilo, isso não vai dar certo, é uma coisa que você fica, né? Mas tem uma coisa boa que a gente sempre fez. A gente falou, não, nós temos que atender o povo, tem que fazer uma coisa boa para o povo. Ah, mas não pode isso, não pode aquilo. Então vamos dar um jeito de achar um caminho que seja possível fazer. Então esse desafio... Se não fosse essa vontade, nós nunca teríamos feito bilhete único, porque os caras falavam, mas como é que você quer fazer um cartão que a pessoa vai utilizar vários ônibus pagando uma vez só? E aí a gente achou o jeito, né? A gente achou o jeito de fazer esse trabalho fantástico na área da alimentação. Então é isso, eu acho que é esse desafio que é o que anima a gente, né? É isso. E na hora da falta de dinheiro, as crianças recebiam uma lata grande assim de leite. Nós falamos, olha, se eu tirar essa lata e colocar o sachê, que é como aquele saco de café, né? Aí reduziu 25% o contrato e nós implantamos o almoço e janta. Então, a minha história nas secretarias que eu passei, ela tem muito a ver com criatividade, tem a ver com otimizar recursos, tem a ver com ousadia, tem a ver com conhecimento, e agora tem a ver com experiência, né? O Zaratini falou do bilhete único, mas o corredor de ônibus também. Pô, de repente não tinha mais dinheiro, né, do governo federal para corredor de ônibus, que era aqueles corredores lá de esquerdo caro. O que nós fizemos, Zaratini? Vamos pintar o lado direito e aquela pintura, colocava a pintura horizontal, que era a faixa que ali só podia andar ônibus, e a pintura vertical, faixa exclusiva de ônibus, né? E fizemos mais de 400, 500 quilômetros de faixa exclusiva na cidade. Isso aumentou a velocidade do ônibus de 12 a 13 km por hora para 22, 23. O tempo ganho nesse período, nesse espaço no viário, era como se a pessoa ganhasse um mês de férias durante o ano. Então, é uma qualidade de vida fantástica. E foi assim também nas ciclovias. Então, por isso que eu me sinto preparado para governar São Paulo, para não perder nenhum dia, principalmente nesse momento de pandemia, o momento onde o povo a desigualdade está aumentando, precisa de gente arrojada. E aí, calhou de vir o Zaratini comigo, vai ser eu num lado, ele para o outro, e a gente resolvendo o problema e não aceitando os nãos da vida e fazendo muito para essa cidade, vocês não tenham dúvida. Essa cidade vai ser outra e a nossa ideia não é prefeitar só, nós temos que liderar essa cidade para reconstruir essa cidade em cada canto, em todas as áreas e fazer com muita inovação
que foi exatamente isso que o PT fez a vida inteira. Por isso que a oportunidade é agora, a oportunidade de fazer que o PT volte a governar a cidade de São Paulo. Cada governo aqui o PT deixou marcas. E nós vamos deixar as nossas marcas, e vão ser marcas que pensam o pós-pandemia. Vai ser uma outra coisa que vai revigorar a cidade de São Paulo, e o PT vai conseguir mostrar que se renova a cada dia e para melhor. A quinta pergunta vai para a Zaratini. Como a sua experiência no Legislativo e na Secretaria de Transporte de São Paulo vai ajudar no desafio de governar a cidade junto com Gilmar Tato? Olha, como eu falei, na Secretaria de Transporte a gente teve uma experiência muito desafiadora, né? Colocar de pé um projeto de transporte que alterou completamente a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tinha tido uma grande mudança quando foi construído o metrô de São Paulo. Quando inaugurou lá pelos anos 70, as primeiras linhas do metrô, a cidade de São Paulo teve um avanço. E o grande avanço depois disso foi exatamente a nossa gestão. Quando a gente implantou os corredores, o bilhete único, o sistema interligado, né? Isso foi um avanço fantástico. Então, a gente conseguiu ter essa experiência, os terminais de ônibus, né? A gente conseguiu colocar o transporte num outro patamar. O nível de aceitação naquela gestão, quando a gente terminou a gestão, era mais de 90% de ótimo e bom. Nunca teve nenhuma cidade no Brasil que as pessoas falaram, não, ótimo e bom 90%. Então, eu acho que essa experiência é o que nos dá assim as condições de chegar e falar, não, nós vamos mudar para melhor a cidade de São Paulo em todos os campos. E a experiência no Legislativo, Vanessa, o que eu acho? A gente precisa saber conversar, né? Se a gente não souber dialogar, conversar com as pessoas, conversar com as várias forças políticas, com as várias forças sociais, a gente não consegue levar à frente uma gestão, né? Não só nós temos assim um órgão formal, que é a Câmara dos Vereadores, que a gente tem que dialogar, negociar, aprovar as leis, mas a gente tem a sociedade como um todo, não adianta querer atropelar, né? A gente precisa fazer com que a gente avance, né? Logicamente, a gente não pode também falar, não, um não quer, outro não quer, então também não vamos fazer nada. Não, a gente tem um plano político. É bem que o PSDB faz, né? Fica discutindo para não fazer. E não faz nada. A gente tem que ter um foco, uma mirada, onde a gente quer chegar, né? E onde a gente quer chegar, lógico, nós vamos fazer um entendimento, buscar um entendimento, mas nós temos um mandato. A gente ganhando essa eleição, a gente tem a responsabilidade de resolver, melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Esse é o ponto de vista central do PT. O PT não existiria se não fosse exatamente para melhorar a vida daqueles que mais precisam, dos mais pobres, dos excluídos. Então, o nosso grande foco é melhorar a cidade, mas vamos melhorar principalmente para o povo da periferia, para o povo que está excluído, para o povo que fica mais tempo no transporte, para o povo que não tem condições de dar uma qualidade de vida para os seus filhos. A prefeitura tem que estar envolvida nisso, tem que resolver esses problemas, a prefeitura tem que dizer para o povo, olha, nós existe a prefeitura exatamente para atender a maioria da população. Senão, não teria sentido e nem o PT teria sentido. A gente só existe para isso. Por isso que foi criado o PT e por isso que a gente está aí até hoje com esse enraizamento no povo brasileiro que ninguém mais tira. E com um orçamento participativo, com participação popular, com dialogando, criando conferências em todas as áreas, fazendo que os conselhos efetivamente, tanto o Conselho de Saúde, de Assistência Social, de Habitação, de Cultura, que funcione efetivamente, os conselhos de representantes das subprefeituras, descentralizando, valorizando, colocando dinheiro nas subprefeituras, porque nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Então você tem que descentralizar, quer dizer, cada subprefeitura é uma cidade de 500 mil habitantes. Então isso significa que você tem que delegar,
você tem que confiar e você tem que ter gente com capacidade política para gerenciar. Tanto as subprefeituras como as secretarias, as empresas, as autarquias. E para isso você tem que ter time. E o PT, desta parte, tem time. O PT tem gente, tem especialistas em todas as áreas. E a gente tem uma capacidade de ter essa relação com o movimento social, com a sociedade civil, com as universidades, né, com a ciência, com o conhecimento, no momento, inclusive, que o governo federal nega tudo isso, o Bolsonaro nega tudo isso. Não, é por isso que a gente dá certo, porque nós, efetivamente, a gente sabe dialogar, sabe conversar. E é dessa maneira que nós vamos governar a cidade de São Paulo. E nós, ao invés deles nos pautarem, nós vamos pautar todos os dias os problemas do povo dessa cidade. Muito bem. O que vocês estão achando do nosso evento? E estão gostando das respostas dos nossos candidatos? Enquanto você comenta aí no chat, envie também a sua palavra de apoio e mande boas energias para a nossa campanha. E vamos para um pequeno intervalo, mas não saia daí porque a nossa live ainda está começando. Gilmar Tato, São Paulo te chama! Ele tá com muita vontade, tá rodando a periferia. Você vê ele em Banado, você vê ele no Capão, no Ângela, na Tiradentes. Ele tá conversando com o povo. Na hora do vamos ver, é com o PT que vocês podem contar. Quem não entende de periferia, vê isso como uma coisa feia. Isso aqui tem uma beleza, uma beleza humana. O que cabe ao poder público? Garantir melhores condições de vida. Aqui você tem uma escola aqui perto, e a escola pública, e a escola tem, as crianças têm uniforme escolar. Por que não produzir uniforme escolar a partir daqui, a partir de cooperativas? Ou criar na cidade de São Paulo a renda básica de cidadania, ampliar o Bolsa Família. Essa cidade só vai se reinventar e revolucionar a partir dos bairros e a partir da periferia. É a voz da periferia na prefeitura. São Paulo precisa de um prefeito que trabalhe pelo povo do primeiro ao último dia do mandato. E esse prefeito é Gilmar Tato. Com a pandemia, o aumento da desigualdade, que já era grande, ficou ainda mais evidente. O que pretende fazer para que as pessoas voltem a trabalhar e tenham o que comer? Nós tivemos uma luta muito grande no Congresso Nacional para aprovar o auxílio emergencial de R$600, coisa que o presidente Bolsonaro não queria 200. E dessa luta nós conseguimos fazer com que o Brasil pelo menos tivesse as condições de passar esse período. A população brasileira pôde garantir o seu sustento com um desemprego gigante, que toda a pesquisa do IBGE mostra que aumenta cada vez mais, né? E conseguimos avançar nisso. Agora, nós vamos ter que ter, a partir do ano que vem, as condições de sair dessa situação. O governo federal, eu não tenho esperança nenhuma de que faça qualquer coisa, que busque melhorar, resolver o problema do desemprego, melhorar a distribuição de renda, desenvolver a saúde e a educação no país. Ao contrário, o Bolsonaro despreza até a vacina, né? Cria problema para a produção da vacina. Então, nós vamos ter que fazer, em cada cidade desse país, uma trincheira de resistência e de buscar soluções para o povo brasileiro. E aqui em São Paulo é uma cidade que eu acredito que tem essas condições pelo seu potencial econômico, pelas condições que tem de infraestrutura, pela arrecadação que tem as condições de garantir essa sobrevivência do povo e de fazer com que a gente produza aqui um modelo de desenvolvimento, de geração de emprego, de democratização da renda, das oportunidades, que a gente tenha aqui um plano de educação e de saúde que seja um exemplo para o Brasil. Então, São Paulo é essa condição. Eu sei que em Brasília você foi um dos parlamentares que mais lutaram pela prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$600 até dezembro. Infelizmente, não é isso que vai fazer o governo de Bolsonaro. Mas, pensando aqui em São Paulo, qual a sua proposta para combater a desigualdade na cidade? Olha, em primeiro lugar, a gente ainda está batalhando lá para ver se mantém
os R$ 600, né? O Bolsonaro atropelou, jogou uma medida provisória para reduzir pela metade, justamente na hora que o preço dos alimentos está aumentando como nunca, né? E isso está fazendo com que as pessoas que ganham menos tenham grande dificuldade de sobrevivência, de se alimentar. Nós precisamos achar um caminho para reduzir a desigualdade. Aqui em São Paulo, nós temos uma verdadeira aberração. Aqui é a cidade da desigualdade. Enquanto você tem milhares de pessoas morando precariamente em ocupações, em áreas de favela, em beira de córrego, em pirambeira, sujeita a desmoronamento, você tem uma minoria, um número muito pequeno de pessoas morando em grandes mansões, em lugares ultra luxuosos. Quer dizer, essa desigualdade ela precisa ser reduzida, né? Nós precisamos, através da prefeitura, fazer com que essas pessoas que têm muito cedam um pouco da sua riqueza. O IPTU de São Paulo, ele tem uma alíquota que a última alíquota maior, ela pega imóveis até R$ 1 milhão. E daí, valor deles, né? E daí para cima continua a mesma alíquota. Então, a classe média, ela paga o mesmo IPTU, a mesma porcentagem de IPTU, que um bilionário que mora numa casa ali no Jardim Europa, como o Dória, por exemplo, que é o governador de estado, né, mora numa super mansão, ele paga o mesmo IPTU que uma pessoa de classe média. Mesmo, então, né, Zartino, os serviços de banco, que o ISS é o valor, o percentual máximo de 5%, os bancos aqui em São Paulo pagam 3%. E olha que só o Itaú, ano passado, teve um lucro de 26 bilhões. Então, poderia mexer nisso. Nesse momento de aumento da desigualdade, eles poderiam ajudar um pouco mais a cidade, né? O que a gente imagina é a gente poder fazer uma cobrança desses impostos dos bilionários. Aqui, muitas vezes, a classe média em São Paulo se assusta, né? Fala, pô, vai cobrar mais imposto. Não, nós não queremos mexer no imposto da classe média, dos trabalhadores muito menos. Aliás, a gente quer que os trabalhadores paguem menos ou não paguem nada, né? E que aqueles que têm muito, eles paguem um pouco mais. E esse um pouco mais deles é suficiente para a gente fazer muita coisa. Por exemplo, a moradia popular, que a gente precisa construir, a nossa ideia é construir pelo menos 40 mil unidades para os mais pobres, para as pessoas que têm renda até 3 salários mínimos, que hoje não conseguem comprar uma casa, um apartamento. Então, a gente precisa tirar dos que têm muito, que é menos de 1% da população, para que aqueles mais de 50% da população possam melhorar a sua vida. Então, esse é o objetivo principal do que a gente quer. E a desigualdade em São Paulo é tão grande que nós temos 2.600.000 pessoas no cadastro único, quer dizer, que estão recebendo o auxílio emergencial. Uma parte está recebendo, outra não. Nós temos na cidade de São Paulo, em torno de 30 mil pessoas morando em situação de rua, né? Além do próprio pessoal dependentes químicos, que é a famosa Cracolândia, que tinha um programa muito decente, que foi premiado internacionalmente do Haddad, que o Dória e o Bruno, Braços Abertos, eles simplesmente esparramaram as pessoas, né? Jogaram jato de água, polícia. Bomba de gás lacrimogêneo. Bomba de gás. O jeito que o governo do Bruno Covas e do Dória trata a Cracolândia é na base do gás lacrimogênio. E não resolve, porque espalhou na cidade toda. Não é assim que trata as pessoas, né? Eles não sabem cuidar de gente. Mesmo agora, o Bruno, o prefeito, as pessoas estão morrendo, sendo contaminadas. A quantidade de gente que morre na cidade de São Paulo pelo Covid, percentualmente é muito maior que o número que está no Brasil, que está no estado de São Paulo. Por quê? Porque não há um cuidado, né, de fazer Aliás, a impressão que a gente tem, né, Gilmar, quando a gente vê a propaganda do prefeito, é que parece que a gente está morando na Suíça, né?
Eu não sei, aqueles hospitais são maravilhosos, eu nunca vi um negócio tão bacana, tão lindo. Aí quando você ouve as pessoas contarem o que elas passaram no hospital, o tempo que elas ficam esperando para ser atendidas num posto de saúde, o tempo que elas ficam esperando para fazer um exame. No exame. Você fala, pô, não é possível. A cirurgia seletiva, né, que estão paradas. Vamos mudar para a propaganda do Bruno Covas, né, porque lá é o paraíso, né? Então, a cidade de São Paulo é uma cidade sofrida, e a gente precisa reduzir essa desigualdade e a prefeitura tem os instrumentos na mão para fazer isso, e a gente quer fazer isso. Com certeza vocês que estão em casa estão percebendo a diferença de candidatos que têm propostas claras e diferenciadas com bom direcionamento. Gilmar, qual o seu plano para a regulamentação de imóveis de quem vive atualmente em áreas irregulares e para resolver o problema da habitação? Importante dizer, Vanessa, que o Temer e o Bolsonaro acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida, que foi um programa que mais construiu casas populares no Brasil, em torno de 8 milhões de casas. No estado de São Paulo, o Dória acabou com o CDHU, que é uma empresa de mais de 50 anos, que foi uma empresa que mais construiu casas na região metropolitana, em torno de 500 mil de casas. Esses dois programas eles acabaram. Nós vamos criar o programa Minha Casa Paulistana, que consiste no seguinte: construção de 40 mil casas populares, portanto, até quem ganha 3 salários mínimos, que pode ser a prefeitura dando o terreno, a construção em mutirão, em autogestão. Segundo, urbanização de favela. E nessa parte de urbanização de favela, você tem inclusive organismos internacionais que facilitam muito o empréstimo para esse tipo de intervenção. Então, nós vamos buscar inclusive empréstimos internacionais, até porque o Haddad, no governo dele, ele renegociou a dívida da cidade de São Paulo, baixou em mais de 60%. São Paulo está deixando de pagar mais de 2 bilhões por ano para o governo federal. E vamos também fazer a regularização fundiária. O plano diretor que nós aprovamos, ele permite à prefeitura fornecer assistência técnica, técnicos, no sentido de ajudar aquelas pessoas, aquelas famílias que estão numa área irregular e que às vezes até o proprietário, portanto uma área privada, quer realmente fazer a negociação, elas não têm o título dessas propriedades em função de uma burocracia da Secretaria de Habitação do município e evidente, quando você tem o título da terra, você acaba valorizando o imóvel, a pessoa investe mais, ela se sente mais segura. E nós estamos falando de mais de 2 milhões de imóveis na cidade de São Paulo. É uma coisa muito grande isso na cidade. E quando você fala em moradia, você está falando também em emprego, porque a construção civil é a área que mais gera emprego na cidade de São Paulo. E a região central, que teve um modelo lá de retrofit na época do governo Lula e Dilma, que isso no programa Minha Casa Minha Vida, de você comprar o imóvel, reformar, a família participa em 10% desse valor do imóvel e tem famílias morando de baixa renda, pagando 60, 45, 80, 96 reais e morando bem no centro da cidade de São Paulo, a 50 metros do Teatro Municipal. E nós temos milhares de imóveis vazios na cidade de São Paulo. Nós podemos construir em torno de 40 mil imóveis que, pela lei que nós aprovamos no plano diretor, aqueles proprietários que deixam o imóvel abandonado, sem um uso, você pode fazer o IPTU, aplicar o IPTU progressivo, coisa que o Bruno não está fazendo nesse momento e o Dória também não fez. Aí você pode desapropriar esses imóveis, reformar e permitir que seja ocupado por essas pessoas, tanto moradores de situação de rua, como o pessoal da Cracolândia, que tem dependência química, e também as famílias de baixa renda. Então, é um programa completo
quando você fala de moradia, de habitação, você tem que pensar o todo, pensar na família, pensar no acesso que as pessoas têm à escola próxima, à educação, à cultura, ao lazer. E a região central ela é fantástica porque ela tem todos esses equipamentos e permite inclusive você usar móveis no centro de São Paulo para fazer lavanderias, para fazer com que as pessoas que passam pelo centro, que nós estamos falando de milhões de pessoas, tenham um local, um banheiro para ir, tenham um local para lavar a mão. Então, nós temos que humanizar essa cidade, humanizar tanto a periferia como o centro da cidade. Exatamente esse é o nosso programa habitacional que nós vamos implantar a partir de janeiro. Quais são as suas propostas para os profissionais da saúde e para melhorar o setor no município, já que temos hospitais com leitos parados? Bolsonaro acabou com uma farmácia popular, Bruno e Dória não fizeram nada para resolver. Falem também sobre o que pretendem fazer com a rede Hora Certa. Importante pergunta, Vanessa, porque a principal preocupação da população na cidade de São Paulo, e não sem razão, porque se trata de vidas. E importante dizer para quem está nos assistindo que o prefeito tem mentido na sua propaganda eleitoral. Ele fala que construiu, entregou 8 hospitais. É mentira, não é verdade. Esses 8 hospitais já existiu uma parte, a outra parte ele nem inaugurou. E começou inclusive esses hospitais, por exemplo, de Brasilândia e Parelheiros, começou na época do governo Haddad. E o governo Haddad entregou o Hospital Santa Marina, comprou, portanto, o hospital privado, reformou e entregou para a população. E já que nós estamos num domingo à noite, e o principal problema da população são as filas existentes em relação às cirurgias seletivas. Então, hoje, já existiam essas filas antes da pandemia. Aumentou muito, mas aumentou muito as filas para fazer exame, consultas e essas cirurgias seletivas. Nós vamos fazer com que esses hospitais, 35 hospitais Rede Hora Certa, que foram feitos na época do Haddad, que funcionem 24 horas por dia. Isso significa que nós vamos ter que contratar mais profissionais na área de saúde, contratar mais médicos, mais enfermeiras. E significa que nós vamos fortalecer o SUS. E tem uma outra área que às vezes passa desapercebido, mas que não deveria, que só as OSs, hoje, elas têm esses contratos, tem mais de 5 bilhões através da OSs, nada contra a princípio. O problema é que há muitas denúncias. Tem até uma CPI lá na Assembleia Legislativa, que o deputado Zé Américo Ascencio Dias participa, que fala que é uma roubalheira danada. Nós vamos rever esses contratos, tá certo? Porque esse dinheiro está indo para o ralo e com saúde não se brinca. Então, o fortalecimento do SUS, o governo federal, o Bolsonaro, está acabando com a farmácia popular. Nós vamos criar a farmácia paulistana aqui. Quer dizer, nós vamos garantir para que as pessoas da cidade de São Paulo tenham acesso àqueles remédios necessários, aquelas doenças contínuas que necessitam desses remédios, e vamos ampliar esses remédios. Outra coisa que eu aprendi com o Zaratini: as pessoas que precisam ir para fazer esses exames, essas consultas e essas cirurgias seletivas, se elas não tiver, elas terão direito, ela e o acompanhante, ao transporte gratuito, a fazer essas intervenções, porque tem muita gente que não consegue fazer esses exames porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Então, são essas ações que nós vamos fazer na área da saúde e valorizar muito, muito, muito os profissionais da área da saúde. E é uma coisa importante dizer, Gilmar, que foi o PT quem mais batalhou para construir o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil. Foi a nossa intervenção como partido na Constituinte que possibilitou criar o SUS. E nós temos o compromisso de reforçar, fazer o programa de saúde da família atingir a cidade como um todo, reforçar o atendimento, reduzir essas filas que as pessoas
são insuportáveis, né? Os mais médicos que aliás, estavam na periferia, tinha médico na periferia que hoje não tem. O mais médico, que eram muitos médicos cubanos, o Bolsonaro expulsou eles praticamente do Brasil. Aliás, esse Mandetta, que era o ministro da Saúde, que depois ele começou a defender o SUS. Mas lá no início do governo Bolsonaro, ele foi um dos que trabalhou para expulsar os médicos cubanos. Então a gente precisa reforçar o atendimento básico, né, as unidades básicas de saúde, o programa de saúde da família e garantir hospitais e exames, né? Então esse compromisso a população de São Paulo pode ter. São Paulo vai ter um sistema de saúde eficiente e não vai ser fake não vai ser de cinema não, vai ser da vida, real. As pessoas vão se sentir melhor tratadas na cidade de São Paulo. Muito obrigada. Eu sei que vocês estão adorando o nosso papo, mas teremos um pequeno intervalo. Vai no banheiro, bebe uma água. Aproveita você que ainda não foi no chat, faz uma pergunta, uma sugestão. Daqui a pouco a gente volta. Nasci no Paraná, trabalhei na roça e cresci na periferia de São Paulo. Fui office boy com 14 anos. Trabalhar é a minha vocação. Enfrentei os nãos que a vida dá para quem vem de onde eu vim. E o único não que carrego é não aceitar não como resposta. Me disseram que pobre não podia fazer faculdade. Fiz, estudei, fiz mestrado e hoje faço doutorado. Quando fui secretário de abastecimento, disseram que não dava para melhorar a merenda. Troquei a bolacha seca por comida de verdade. Fui secretário de transportes e disseram que não dava para enfrentar a máfia dos transportes. Enfrentei, arrumei a casa, criei o bilhete único e fiz os corredores. Gilmar conhece São Paulo como ninguém. Cresceu politicamente resolvendo problemas. E olha que não foram pequenos os problemas que ele resolveu. Vai governar para todos, em especial para os que mais precisam. Agora estou pronto para o maior desafio da minha vida. Vou ser prefeito para enfrentar os problemas de São Paulo e criar mais oportunidades para todos. Com o governo Bolsonaro e os tucanos, o desemprego disparou. Economistas já indicaram que mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras estão desempregados no país. A cidade de São Paulo é uma das que mais sofrem com desemprego atualmente. Quais são as propostas de vocês para reduzir o desemprego? Ao invés de nós fazermos a contratação de uniforme escolar com uma empresa grande, às vezes até de fora do Brasil, nós vamos fazer de forma descentralizada, através de cooperativas. Isso vale para o uniforme escolar, isso vale para o uniforme da rede de saúde da cidade de São Paulo, isso vale para as cooperativas de reciclagem, a parte orgânica você faz cooperativas para a criação de hortas comunitárias e a parte da reciclável propriamente dito, você pode fazer um convênio, acabar com os atravessadores e vender esses produtos para as indústrias, tanto na área do papelão, do vidro, do plástico, criar efetivamente uma economia solidária no território, no bairro. Você fazer o banco comunitário no bairro, o e-dinheiro que é regulamentado pelo Banco Central, que nós temos várias cidades no Brasil que tem esse mecanismo. O próprio Maricá, que é uma administração do PT bastante exitosa. Então a varrição, ao invés de você fazer a varrição com uma empresa grande, você pode contratar pessoas do próprio bairro para fazer a varrição no bairro. Quer dizer, a prefeitura gasta mais de 2 bilhões na coleta do lixo e na varrição. Você pode, nesse conjunto de ações, através ou da reciclagem ou a contratação direta por cooperativas, você pode efetivamente ter uma outra cidade, novos bairros da cidade, novas centralidades que eles chamam. Nós temos que nos reinventar do ponto de vista do comportamento do consumo, mas também do ponto de vista de pensar a cidade num novo funcionamento de cidade. Por isso que a gente aposta muito nas ruas abertas, como fizemos na Paulista. Nós temos que fazer ruas abertas de produção cultural, de shows, de criação em todos os bairros dessa cidade. É essa cidade que eu vejo, é dessa maneira que nós vamos fazer efetivamente uma cidade onde todos se sentem incluídos. Gilmar, cortaram o leve leite,
o vai e volta, o tempo do bilhete único, o passe livre estudantil. Você pretende retomar esses projetos? No primeiro dia. Isso vai voltar no primeiro dia. O PT dá o benefício, o PT investe na área social, o PT implanta esses programas, eles tiram, o PT devolve. Nós vamos devolver e vamos ampliar. Na questão, não só o passe livre para os estudantes, mas nós vamos implantar o transporte gratuito, o passe livre para os desempregados, para que as pessoas possam efetivamente procurar emprego. Aos domingos, feriados e de madrugada, nós vamos reduzir a passagem para R$ 2,00. Hoje ela custa R$ 4,40, para que as pessoas puderem, para as pessoas, as famílias visitarem parentes, ou jovem, ou enfim, o pai, a mãe, junto com os filhos, irem num parque, ir num show. Então nós vamos dar acesso também ao transporte para essas pessoas e fazer de forma gradual o passe livre na cidade de São Paulo. Então a questão do transporte, ela está entrando em colapso no Brasil todo, nas cidades. Nós vamos precisar, inclusive, lá no Congresso Nacional, discutir isso, porque não dá mais para você pedir para o usuário, para o passageiro pagar as passagens, porque diminuiu o número de pessoas empregadas, né? E os benefícios são importantes. E na minha cabeça, eu defendo que, assim como o SUS, que é público, gratuito, universal, assim como também a educação, o transporte tem que ser público, gratuito e universal. Agora, nós temos que fazer com responsabilidade, devagarinho. Então, por isso que nós vamos voltar ao que eles tiraram. A maldade que o Bruno Covas e o Dória fizeram com as crianças é inaceitável, é inadmissível. É de uma perversidade jamais vista na cidade de São Paulo. Como é que você tira o leite das crianças? E todo mundo sabe, e todo mundo que é pai. E o Bruno Covas é pai, o Dória é pai. E eles, portanto, tem as mulheres por trás, tem os filhos por trás. Eu queria saber se em algum momento, na fase de crescimento, desde quando nasceu até na fase de crescimento, e mesmo adulto, se ele deixou um dia os filhos dele sem leite. Eles sabem disso. Por isso que são maldosos, perversos. Por isso que nós vamos voltar e no primeiro dia, eu não vou esperar a volta às aulas, eu não vou esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nós vamos devolver o leve leite que eles tiraram das crianças. Porque criança que não toma leite na idade certa, os ossos ficam enfraquecidos. Não recupera, fica para o resto da vida essa anomalia, essa dificuldade do corpo da criança. Por isso que é inaceitável o que fizeram com o leve leite aqui na cidade de São Paulo. E o Dória, junto com o Bruno, queria implantar a farinata. A farinata que órgãos internacionais, órgãos de saúde e de segurança alimentar colocou claramente que era ração humana. Só não tirou porque as mães se levantaram, ficaram revoltadas e de maneira alguma elas iam aceitar essa farinata na alimentação escolar, que as autoridades de segurança alimentar chegou a chamar, inclusive, de ração humana. Por isso que nós vamos voltar a governar a cidade de São Paulo e acelerar a implantação, a alimentação orgânica na cidade de São Paulo. Implantamos na época o almoço e janta. Agora vamos qualificar uma alimentação segura, orgânica, sem veneno, sem agrotóxico. Por isso que é importante a gente dizer claramente para a população que nós vamos fazer um governo voltado principalmente para as crianças dessa cidade. Depois de uma resposta tão minuciosa, Zaratini, tem alguma consideração? Olha, eu acho o seguinte, a gente está acostumado a ver aqui em São Paulo, infelizmente, né, sempre que sucede ao governo do PT um governo do PSDB, o resultado é prejuízo para a população. Nós tivemos redução dos programas de moradia, né? Hoje praticamente não se faz moradia. Nesses 4 anos não se fez moradia popular nenhuma. O que o Bruno Covas diz que entregou 25 mil, que na verdade é 8 mil moradias, são moradias iniciadas no governo do Haddad. Eles não deram início a nenhum programa de moradia popular.
e as pessoas estão buscando sua moradia por conta própria, né? Então você vai na periferia de São Paulo e você vê áreas de ocupação recente, né? Na beira da represa, né? Você vê áreas em morros, né? Em situações de alta periculosidade. Então, a gente está vendo o quê? A população perde cada vez que entra um governo do PSDB. E está na hora, então, da gente voltar o PT para a gente organizar os programas sociais, os programas de moradia, de educação, porque é aí que a gente vai desenvolver a nossa cidade. Então, a 12ª pergunta é justamente sobre educação, que é um tema muito importante. Os governos do PT sempre investiram para construir um sistema de educação público de qualidade. Zaratini, qual a proposta de vocês para a educação? Primeiro, é importante dizer que nós só vamos aceitar a volta às aulas depois de ouvir as autoridades sanitárias. Nós não vamos aceitar, em momento algum, pressão das escolas particulares, como tem acontecido aqui na cidade de São Paulo e no estado. Nós vamos fazer um processo na cidade de reversão, se é que está existindo, em relação à questão da privatização da educação. Eu falo isso porque o prefeito anunciou a terceirização dos céus. Para nós que criamos os céus tinham uma concepção e tem uma concepção para nós, que é você dar uma educação de qualidade, mas que essa educação, ela perpassa, ela tem que ser articulada também com cultura, por isso da questão dos teatros, dos cinemas dentro do céu e também com cultura e lazer, por isso também em relação a você ter piscina, ter biblioteca, ter conjunto poliesportivo e também essa relação com a comunidade. Por isso de vários cursos que nós fizemos na nossa época relacionado que a comunidade podia participar desses cursos, desde cursos de costureira e outros. Para nós, a educação ela é fundamental, ela tem que ser uma educação inclusiva e em momento algum, nesse período de pandemia, o prefeito está preparando as escolas tanto para nesse momento de pandemia como pós-pandemia. Se nós fôssemos o prefeito, neste momento a gente estaria reformando as escolas, de tal maneira que os alunos voltassem às escolas, junto com os profissionais, de forma segura. Uma escola onde houvesse torneiras para as crianças lavarem as mãos quando chegarem nesses prédios, com sabão, com álcool gel, fosse feito um plano de testagem dessas crianças, um plano pedagógico, porque evidentemente que você tem esse período de pandemia, tem criança que ficou defasada, até porque às vezes os pais conseguiram acompanhar de uma maneira mais adequada, ou às vezes você tem um computador em casa, tem uma internet, e outras crianças não têm. Então você precisa discutir com os profissionais de educação, junto com os pais, com os alunos, esse plano pedagógico. A ampliação das salas de aulas, não dá mais para o profissional trabalhar do jeito que está trabalhando, aumentar o salário, mas também dar condições para que os professores possam lecionar. Permitir e intensificar os cursos extracurriculares, fazer com que esses professores possam fazer cursos através de convênios com as universidades, pode ser através do Unicel, que nós montamos aqui na cidade na época do Haddad, mas também convênios com as universidades, porque você consegue melhorar a qualidade da educação se você preparar esses professores, e professores assim, melhor remunerados. E felizmente o país aprovou o Fundeb, né, Zaratini? Vocês aprovaram, ter um aumento de recursos. Esse ano vocês aprovaram o Fundeb, que acho que só a cidade de São Paulo ela vai receber mais de 2 bilhões do Fundeb. Então nós vamos conseguir fazer uma verdadeira revolução nessa área de educação, que passa desde da infância, né, da criança até o ensino fundamental e médio, e também uma revolução na área de alimentação que eu falei. Essa é a nossa proposta relacionada à educação. Não, eu acho que tem um momento aí, o Gilmar falou disso, né? Quer dizer, que a volta às aulas, né? Nós estamos, esse período de pandemia foi um afastamento das crianças da escola, isso cria problemas
para as crianças também. Muitas crianças falam, bom, não quero voltar, não quero mais estudar. Então, eu acho que a gente vai ter que, em primeiro lugar, criar um ambiente na escola muito positivo. E isso começa com os professores. Nós temos que motivar os educadores e as educadoras de São Paulo para que o ambiente na escola seja alegre, seja feliz. A criança tem que chegar na escola, primeiro ter a alimentação que o Gilmar fez, né? Melhorada, né? Depois nós temos que ter um ambiente onde a cultura, o esporte, o lazer estejam valorizados. Então a criança tem que chegar lá e falar, pô, isso aqui é um lugar legal, eu quero ficar, eu quero participar da escola. Então acho que esse clima que nós vamos ter que criar... E sem ser online, né? Porque tem um debate que estão fazendo agora que é tudo bem criança estudar de forma online. Não, senhor. Criança não vai ter amiguinho? Não, senhor. Criança não vai ter... O jovem não vai ter a namorada? A menina não vai namorar? O processo de educação passa desse contato convívio, pessoal, né? Do convívio. Não que a gente seja contra, não. Você pode ter, eventualmente, para fazer pesquisa, reforço escolar. Algumas coisas podem ser online, mas... E nós vamos instalar a internet nas escolas, nas casas desses alunos, para que todos possam acompanhar no mesmo nível. Então, por isso que a presença... Mas nada substitui o convívio, exatamente, né? Nada substitui o convívio. Exatamente. Já viram, né? Quando alguém disser, mas e o PT? Lembre bem dessa resposta e mostre o tamanho da nossa força. Agora nós vamos para o nosso terceiro e último intervalo, e voltaremos com a pergunta de número 13. Aproveite você que não comentou, não trouxe suas sugestões no chat, bebe uma água que a gente volta já. Eu lembro quando eu fui secretário de abastecimento e eu visitei uma escola na favela, as crianças estavam comendo bolacha seca. Aí eu cheguei e falei, ó, não dá, criança tem que comer comida de verdade, comida saudável. Eu nunca vi tanto não na minha vida. Como é que uma criança vai aprender se está com fome? E foi ali que nós instituímos almoço e janta nas escolas. Eu fico feliz quando você conta a história da merenda escolar, porque você tem o que mostrar, porque você foi secretário dessa cidade 2 vezes. E foi secretário que teve muita atuação, que fez muita coisa nessa cidade. Se o povo sonha em transformar São Paulo numa cidade com melhor qualidade de vida, sobretudo a partir da periferia, só tem um candidato a ser votado, que é o Gilmar, representando o Partido dos Trabalhadores. Eu renovo as minhas energias porque é para esse povo da periferia que nós temos que governar. Para esse povo da periferia que nós temos que governar. Boa sorte, obrigado, companheiro presidente. Gilmar. É 13. Essa é a 13ª pergunta. A periferia quer saber o que tem para eles. Nós vamos atender de forma especial a periferia, até porque é de lá que eu vim e o programa de emprego vai ser principalmente na periferia. Nós fizemos um plano diretor que diz o seguinte, as pessoas precisam morar, trabalhar, estudar e ter lazer no próprio bairro. Por isso que só na área de cultura, que o atual prefeito ele está destinando menos de 1% do orçamento, nós vamos ampliar para 3% do orçamento na cultura e 1,5% vai ser destinado na periferia. Para nós, além da criação, além daquilo de se fazer bem para a alma, na questão cultural, também ela é uma frente de emprego. Nós fizemos aqui na época do Haddad, nós organizamos o Carnaval de Rua. O Carnaval de Rua, as pessoas iam embora, a cidade ficava vazia. E depois que nós organizamos o Carnaval de Rua, passou de 100 blocos de ruas para 600. Significou o seguinte, que os hotéis começaram a ficar lotados, os restaurantes lotados. E isso é possível você fazer uma frente de produção cultural a partir da periferia, porque a criação cultural em várias áreas é muito grande. Olha a importância que a gente está dando agora, o fato de se encontrar, se relacionar na pandemia. E isso tem que ser uma coisa comum, cotidiana, e quanto mais pessoas na rua, mais segurança você tem. Essa é a cidade que eu vejo e essa cidade que nós vamos construir a partir de janeiro.
Por isso que vocês que estão nos assistindo hoje à noite, nesse domingão, vocês podem ter certeza que vocês vão ter, aqueles que são de fora vão ter um prazer muito grande de vir para cá e ter várias atividades culturais, e aqueles que são daqui vão gostar ainda mais dessa cidade. A gente tem uma prefeitura grande com um poder de compra enorme e nós vamos fazer com que as pessoas possam participar, né, desse poder de compra da prefeitura, de fornecer para a prefeitura, né? Não, vamos evitar. Eu me lembro, Gilmar, quando a gente fez o Vai e Volta, que é o transporte escolar gratuito, falaram para mim assim, por que você não contrata uma empresa, a empresa subcontrata todos os transportadores escolar? Aí falamos, não, vamos contratar eles diretamente. Então nós evitamos o intermediário, que ia ficar com a parte do leão, e possibilitamos que eles ganhassem mais. Então acho que dá para a gente fazer isso. O Gilmar falou aqui dos uniformes escolares, falou da questão da reciclagem, falou da questão da alimentação. Nós temos as obras da prefeitura, que são milhares que a gente vai fazer na periferia, reformas de escola, né? Quer dizer, tudo isso nós vamos fazer com pequenas empresas, com trabalhadores diretamente, para que a gente possa democratizar essa renda, né? Chega de ter essas grandes empresas que vêm aqui, ficam aqui, papam a maior parte do dinheiro e o trabalhador de São Paulo acaba ficando com uma parte muito pequena desse recurso. Então, nós vamos fazer essa grande mudança em São Paulo. São Paulo vai ser outra. Nós vamos gerar emprego aqui, vamos dar um exemplo para o Brasil. São Paulo vai mostrar que é possível reduzir o desemprego, coisa que o governo do Bolsonaro não está nada preocupado, e o Dória e Bruno Covas menos ainda. Então nós vamos fazer esse exemplo. Por isso, Gilmar, eu quero dizer para você, eu acredito que essa proposta que a gente está fazendo, ela vai ser vencedora. Não tem como não ser, porque a gente está apontando um futuro, uma esperança, uma situação em que o povo vai poder sair dessa situação de calamidade que está vivendo para um futuro melhor. Eu acho que isso é o nosso PT, essa é a nossa candidatura, nós vamos ganhar e São Paulo vai ser mais feliz. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um encontro que vai ficar para sempre nos nossos corações. São iniciativas como essa que vão fazer a diferença lá no final, quando a gente estiver diante das urnas e pronto para apertar o número 13. Juntos seguiremos firmes e fortes e com disposição de sobra para acreditar que vamos virar esse jogo. Com Gilmar prefeito e Zaratini vice, dia 15, aperte 13. Muito obrigada e boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Olha só, vou te contar uma história que poderia ser a sua. Que acorda cedo pra lutar, que tem a força de um leão dentro do peito, que nem teve tempo de chorar, porque tinha na mão a vontade de vencer, porque tinha o sonho de transformar a vida de quem mais precisa. Só quem viveu de perto sabe a dor de viver sem oportunidade. É preciso coragem pra viver. Coragem. É preciso lembrar. Mas no tempo do ET era diferente. Era gente da gente cuidando da gente. Eu lembro bem. Mas esse tempo vai voltar. Tá na hora de Gilmar. Tá tudo bem se tentar lutar. Ei, é 13 Gilmar, tá meu prefeito. Ei, é 13 pra mudar. Coração trabalhador. Ei, é 13 Gilmar, tá
Imagine São Paulo sem o PT, 7 hospitais, imagine você. Bilhete único, céu, ciclovia, Unicel pra melhorar o dia. Faixa de ônibus, ruas abertas, passe de estudante, rede hora certa. Tudo isso é PT. Gilmar Tato, 13. Gilmar conhece São Paulo como ninguém. Cresceu politicamente resolvendo problemas. E olha que não foram pequenos os problemas que ele resolveu.